Boa tarde! No Conexões desta sexta-feira, dia 7 de abril, nós vamos falar sobre os riscos. Na verdade, nós vamos falar aí sobre a liberdade de discurso, a liberdade de imprensa aqui no Brasil e também a censura. Além disso, a gente tem informações sobre a polêmica retirada dos ambulantes da região da 44 aqui em Goiânia. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste na TV UFG ou no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, que hoje estão amarrados, e olhos castanhos claros. À minha esquerda está a Sara Raquel, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com olhos escuros, estatura mediana, cabelos lisos e longos, com mechas. Nós duas estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também é uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa e daqui a pouco vão aparecer nesta tela a nossa entrevistada de hoje e também o nosso material de vídeo. Mas para começar, a gente vai para aquele nosso resumão rápido com informações nacionais e internacionais. As principais bolsas de valores da Ásia estão em queda no início dos negócios de hoje, o primeiro dia útil depois que entraram em vigor os tarifaços do presidente americano Donald Trump. Os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos também registraram grandes baixas. Com medo das consequências dessa guerra comercial global que foi iniciada por Trump, os investidores vendem freneticamente ativos de risco, como as ações de empresas que são negociadas na bolsa, para colocar o dinheiro em opções mais seguras. Uma outra informação internacional, Israel expandiu significativamente a presença na faixa de Gaza, desde que retomou a ofensiva contra o grupo terrorista Hamas, no mês de março. Segundo a Associated Press, os israelenses controlam mais de 50% do território. E a maior área sob controle do exército fica próxima à fronteira com Israel. Por lá, casas e plantações foram destruídas, a ponto de se tornarem inabitáveis, segundo soldados israelenses e organizações de direitos humanos. Essa zona de segurança militar duplicou de tamanho nas últimas semanas. Israel afirma que esse domínio funciona como uma medida temporária para pressionar o Hamas a libertar reféns capturados durante o ataque, realizado em outubro de 2023, que deu início à guerra atual. Mas especialistas em direitos humanos afirmam que essas áreas podem ser usadas para controle permanente do território palestino. E a partir de hoje, milhares de pessoas de mais de 200 povos indígenas do Brasil se reúnem em Brasília para o acampamento Terra Livre, que é considerado a maior assembleia nacional do movimento indígena. São esperadas cerca de 7.000 pessoas na 21ª edição do acampamento. Nesse ano, um dos principais objetivos dele é articular a participação indígena na COP30, a Conferência do Clima da ONU, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Serão debatidos vários temas relacionados à agenda climática, com a demanda pelo fim da era dos combustíveis fósseis, por uma transição energética justa e também por um plano para enfrentar as mudanças climáticas, além da reivindicação para que os recursos de financiamento climático sejam repassados diretamente aos povos indígenas. O evento conta com a presença de delegações internacionais também, de indígenas do grupo G9, que é formado por 9 países da bacia da Amazônia, e também com lideranças do Canadá, da Austrália e das Ilhas do Pacífico. Para finalizar, a gente volta a falar sobre o tarifaço do Donald Trump
e as consequências dele aqui no Brasil. A Confederação da Agricultura e Pecuária avalia que os setores de suco de laranja, carne bovina e etanol serão os mais afetados pelas sobretaxas que estão sendo adotadas pelos Estados Unidos em produtos importados. E essa análise do CNA considera a alta representatividade do Brasil nessas importações feitas pelos Estados Unidos. Nesses casos, o Brasil não teria um espaço para ganhar de um eventual concorrente, já que é o único ou o principal país afetado. No caso do suco de laranja, por exemplo, o Brasil representa 90% dos resfriados e congelados e 51% das compras dos Estados Unidos. Já em relação à carne bovina, o país ocupa 63% do mercado. E o etanol representa 75% das importações feitas pelos Estados Unidos. Bom, para a Confederação, há também uma potencial perda de mercado para o agronegócio brasileiro em itens produzidos pelos Estados Unidos, em que o Brasil complementa o abastecimento com as exportações. Agora a gente muda de assunto para falar sobre política e direitos também. A liberdade de expressão é um direito fundamental aqui no nosso país e consagrado pela Constituição Federal de 1988. Esse direito permite que as pessoas se manifestem livremente, desde que respeitem os limites legais. Mas o direito é confundido muitas vezes com a possibilidade de falar qualquer coisa, mesmo que isso seja um conteúdo que propague ódio ou desinformação. Nesse cenário, como regular a livre expressão e como evitar que uma tentativa de regulação vire censura? Para tentar responder a essas e outras questões, nesse dia 7 de abril, que é dia do jornalista, nós vamos conversar com a profissional, a jornalista Cristina Tartaglia, que é fundadora e sócia da agência Lupa. Ela vai conversar com a gente de forma remota aqui na nossa tela. Muito obrigada, Cristina. Seja bem-vinda ao Conexões. Uma honra recebê-la e peço que você se apresente para o nosso público cego de baixa visão. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Cris Tartaglia. Eu sou morena, bem baixinha. Hoje eu estou com um óculos de área vermelho, escuro. E falo com muita alegria nesse programa por conta do alcance que ele tem, e estou aqui aparecendo ao fundo da tela, onde a gente também vê a profissional de Libras fazendo um trabalho fantástico. Queria parabenizá-la também por isso. Enfim, é uma alegria estar aqui, Camila, e abordar esse assunto num dia tão importante para os jornalistas. Estou à sua disposição. Bom, para a gente começar, Cristina, acho que falar do principal problema que a gente vê em relação a esse discurso, né, da liberdade de expressão irrestrita. A gente poderia citar vários exemplos, né, de pessoas que acham que liberdade de expressão significa dizer o que eu quiser, né, independentemente das consequências. Mas como que a gente, pensando na comunicação e também na democracia, precisa regular o que é permitido falar, o que não ofende outras pessoas, o que também não configura crime em certa medida? Esse é um debate que a gente poderia escrever teses de mestrado, né, sobre isso, mas a gente tem que imaginar, sobretudo, que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, né? E a liberdade do outro, pelo menos do ponto de vista da Lupa e da metodologia de trabalho da Lupa, que é lutar contra a desinformação, ela tem que obedecer algumas regras, né? A mentira não pode fazer parte da liberdade de expressão por conta do fato de que a mentira pode, inclusive, levar pessoas à morte. Alguns exemplos bem objetivos para a gente ilustrar esse ponto de vista. Na época da pandemia, Camila, a gente recebia um volume diário incrivelmente grande de falsos tratamentos, falsas curas, né, falsas informações sobre o que fazer, como proceder, usar ou não usar máscara, vacinar ou não vacinar. E esse tipo de informação, dentro do limite da dúvida, ela é muito saudável e faz muito bem à conversa, né? As pessoas questionarem se determinado método ou determinado comportamento ele pode ser melhor ou pior para a sua saúde, é um debate muito saudável e muito democrático.
Mas quando você percebe que existe uma manipulação para vender determinado remédio ou vender determinado comportamento sem que isso esteja atrelado aos fatos e à ciência, por exemplo, isso coloca em risco a vida. Eu lembro perfeitamente na época da pandemia, Camila, que a gente recebia, por exemplo, pedidos de checagem sobre se tomar álcool de farmácia seria eficiente, né? E não combater esse tipo de informação de forma brutal, na verdade, coloca em risco a vida das pessoas que estão recebendo aquela informação. Então, esse tipo de liberdade de expressão, ela é danina, ela faz mal e ela precisa ser combatida, né? A liberdade de expressão, ela tem que tem que ser feita de forma responsável, de forma coletiva, sempre pensando no bem comum, né? E deixando de lado os interesses comerciais, ideológicos, filosóficos, enfim, essa é a visão da Lupa hoje em dia. Bom, Cristina, em relação a como combater esses discursos, né? As mentiras, o discurso de ódio, sempre que a gente fala sobre regulação da comunicação, a gente acaba tocando num ponto muito polêmico, que é a questão da censura. As pessoas geralmente, elas se justificam dizendo que estão sendo censuradas se o conteúdo é retirado do ar. A gente viu recentemente a retirada de certos níveis de avaliação, né, das redes sociais em relação ao conteúdo falso. Qual que é a importância da gente falar disso e da gente evitar que esse conteúdo seja publicado, ou se ele for publicado, que ele seja retirado a tempo de não alcançar um grande número de pessoas? Mais importante, Camila, em toda essa conversa é a gente entender que desinformação, ódio, más práticas digitais, e aí eu vou falar da fraude, do golpe, né, online, a todo tipo de mentira, é a gente ter muita informação. Então, os checadores são completamente contrários a qualquer tipo de retirada de conteúdo, a qualquer tipo de deleção, remoção, né? A gente entende que as pessoas têm o direito de terem dúvidas, elas têm o direito de terem e expressar essas dúvidas no ambiente, e o correto, na verdade, numa democracia plena, é que nesse mesmo ambiente haja a promoção de informações de quem tem respostas, né? De quem tem os dados, de quem tem um entendimento mais profundo sobre esse ou aquele assunto. Então, de cara, eu diria que os checadores brasileiros e do mundo todo, eles têm uma defesa muito grande da gente ter mais espaço, né? As informações colhidas pelos checadores hoje em dia, elas se atêm muitas vezes a bolhas, e enquanto a mentira, ela graça pelas redes sociais. Então, é muito importante que a gente lute para ganhar esse campo. Com relação à regulamentação, Camila, é um debate que o Brasil precisa ter, e precisa ter de forma sem paixões, né? Desapaixonada. E a gente precisa discutir até que ponto a gente vai exigir de empresas privadas, como é o caso das redes sociais, que elas se comportem como se fossem verdadeiramente espaços públicos, né? Então, tem um limite entre o público e o privado aqui, que o brasileiro precisa se debruçar e debater sem muita paixão. Eu diria, em geral, que existe um problema de entendimento. Quando a gente fala de regulamentação em torno das notícias falsas, a gente fica muito atado, Camila, à avaliação da veracidade do conteúdo. Quando existem outros métodos, né, de atacar o problema, e eu vou lhe citar, por exemplo, a gente pode pensar numa regulamentação que ataque a automação de conteúdos. Quando a gente, por exemplo, enxergar que um conteúdo não está sendo produzido por um humano, está sendo produzido por um robô, que ele não é autêntico, ou que ele está sendo postado excessivamente em diversos momentos, diversas plataformas, no mesmo instante, se a gente conseguir identificar o que no universo cibernético é chamado de comportamento inautêntico, esse é um conteúdo que não deveria existir, que isso é uma tentativa de influenciar a conversa nas redes, sem que haja realmente um interesse humano natural, né, por aquele assunto. Então, esse tipo de conversa a gente poderia ter em vez da conversa sobre o que é verdade, o que é mentira, vamos tirar do ar o que é mentira, vamos tirar do ar o que é falso.
no Brasil, a gente está muito atado ao conteúdo, e eu deixo aqui o convite para a gente debater esse entendimento de que há outras formas de atacar a desinformação, né? Por exemplo, conteúdos que estão fabricados por inteligência artificial, é razoavelmente simples detectar isso usando tecnologia, e esses conteúdos não deveriam estar aí, são fabricados, né? Então, deixo aqui esse convite para a gente pensar menos no que está sendo dito, mas como está sendo dito. E aí a gente poderia já dar uma primeira peneirada e melhorar a qualidade do debate público nas redes sociais. Obrigada, Cristina. A gente vai deixar também um convite para você que está nos assistindo, se ainda não conhece a Agência Lupa, se recebe alguma informação, que está com dúvida, se acha que aquilo é mentira, pode procurar a Agência Lupa, lupa.ual.com.br, lupa.ual.com.br, e aí você encontra, né, para saber se essa informação foi checada, se ela é verdadeira, se ela é falsa, se está no meio do caminho, né, se tem inconsistências, tem todas essas avaliações feitas pela agência. Muito obrigada, viu? E boa tarde para você, bom trabalho. Para vocês também, foi um prazer. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações sobre mudanças na solicitação de cidadania italiana e também informações locais, falando aí da polêmica da retirada de ambulantes da região da 44 e como é que isso está se desenrolando nos últimos dias. Estamos de volta com Conexões de hoje. E agora as informações são aqui de Goiânia, viu? No último sábado, uma fiscalização contra os ambulantes na região da 44, em Goiânia, teria terminado com crianças feridas, segundo relatos de camelôs que atuam no local. A ação foi liderada pela Secretaria Municipal de Eficiência e queria coibir, o comércio irregular de mercadorias e produtos naquele local. Mas, segundo os ambulantes, ela teria sido marcada por excessos, inclusive com o uso de spray de pimenta. Por outro lado, a Guarda Civil Municipal disse que acompanhava a fiscalização realizada pelos auditores fiscais na região da 44, em cumprimento ao Código de Posturas do município, e que a atuação da GCM foi realizada conforme prevêem as atribuições desse órgão, para garantia da segurança dos visitantes, comerciantes e fiscais municipais. Os ambulantes têm realizado manifestações diariamente contra as medidas do prefeito Sandro Mabel naquele local. A prefeitura quer realocar os ambulantes em galerias ou na Feira Hippie, onde há mais de 1.000 vagas demarcadas. Mas os ambulantes preferem uma regulamentação da Feira da Madrugada, com pagamento de taxas. Essa proposta foi negada pela prefeitura, que insiste na realocação para a Feira Hippie ou para as galerias. E ainda sobre esse assunto, lojistas e feirantes da 44 realizaram também uma manifestação no sábado em apoio às medidas que estão sendo implementadas para a revitalização ali daquela região. Os manifestantes percorreram as principais ruas do polo confeccionista e destacaram que a concorrência muitas vezes é desleal entre os lojistas que pagam impostos e os camelôs que estariam irregulares, e não estariam pagando taxas até o momento. A gente continua acompanhando essa situação para ver aí como vão ser atendidas as reivindicações e as necessidades das categorias. Agora, mudando de assunto, o sonho da cidadania italiana ficou mais difícil, que as regras mudaram recentemente. Agora, apenas brasileiros que são filhos ou netos de pessoas que nasceram na Itália têm o direito ao passaporte europeu. Conheça as novas regras agora. Mais de 20.000 brasileiros conquistaram a cidadania italiana em 2024. Então, esse grupo tem 2 passaportes, tanto o brasileiro quanto o europeu. Isso porque eles provaram parentesco de sangue com nascidos na Itália a partir de 1861, quase 200 anos atrás. Neste ano, o governo da Itália mudou as regras. Isso deixou a concessão de cidadania mais difícil para os brasileiros. Antes de continuar, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos,
cacheados na altura dos ombros. Agora, o reconhecimento de cidadania para quem nasceu e vive no exterior só vale para filhos e netos de pessoas que nasceram na Itália. A nova regra vale para todos os pedidos registrados depois do dia 27 de março de 2025. Segundo o governo italiano, a mudança pretende conter o alto número de pedidos de cidadania. Nos últimos 20 anos, só na América do Sul, a quantidade de descendentes com cidadania subiu de 800 mil para 2 milhões. A reforma foi aprovada no final de março por meio de um decreto do Conselho de Ministros. Ela tem força de lei por 60 dias, ou seja, até o fim de maio deste ano. O parlamento ainda pode revogar a mudança, mas especialistas acreditam que a bancada ultraconservadora deve apoiar a ideia, até porque esse grupo de direita é maioria no parlamento e tem sido liderado pela primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, que defende medidas contra a imigração. Devolvo para vocês. A gente agradece a Janaína por esse conteúdo e agora, já encaminhando para o fim do nosso programa, tem 2 dicas culturais. A primeira é sobre a exposição Tela à Vista, que está aberta ao público no Sesc Centro, com entrada gratuita. Aqui a gente tem até um quadro dessa exposição. Bom, são 7 telas do artista plástico, cantor, cartunista e ilustrador Antônio de Pádua da Silva, que é conhecido como Pádua. Ele utiliza técnicas de acrílico sobre tela e papel cartão e oferece ao público uma perspectiva sobre diversidade da arte. A visitação pode ser feita das 8 horas da manhã às 6 horas da noite, lá no Sesc Centro. A gente conhece bem a música do Pádua, né? Agora a gente pode conhecer, então, os outros talentos artísticos dele. Bom, e agora uma dica para quem gosta de música. A Banda Sinfônica Jovem de Goiás abre a temporada 2025 com um concerto gratuito no Teatro Escola Basileu França, nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. A estreia tem um repertório dedicado aos instrumentos de sopro. Alguns deles estão aparecendo aqui na nossa imagem. O programa foi cuidadosamente construído com peças icônicas da música de concerto dos Estados Unidos e da Europa, no período moderno e contemporâneo. O espetáculo é uma oportunidade para que você conheça os talentos, dos estudantes da Escola do Futuro de Goiás, Basileu França. A entrada é gratuita e o Basileu França fica no setor universitário. Bom, se você quiser fazer essa sugestão para a gente, de tema para a nossa entrevista ou para os nossos conteúdos de vídeo, ou então quer divulgar um evento com a gente, manda mensagem no WhatsApp. O número é 62991811406, como está aparecendo aqui na sua tela. Além disso, dá para entrar em contato com a gente pelas redes sociais, onde você segue, curte e compartilha todo o nosso conteúdo. Procura a gente por @TVUFG. Eu e a Sara ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, terça e quarta-feira, quem está aqui à frente do Conexões é a Janaína de Oliveira. Eu volto na quinta, então boa semana para vocês. Até quinta-feira. Tchau, tchau.